Olá, gente! Boa noite! A gente já tá aqui começando a nossa live, muito bom, né? E aguardando vocês entrarem, tá? Pra gente começar. Olha que coisa boa, né? Hoje é terça-feira, tá? Não é quinta, mas estamos aqui. É importante ter as lives, porque é muito bom, é muita informação, né? Muito bom mesmo. E aí, olha, eu quero lembrar vocês que na próxima semana, no dia 8, vai ter o nosso webinário. Então, esteja com a gente na próxima semana. A Lourdes vai dar uma aula para a gente de adaptação, vai falar um pouco dessa questão de adaptação, ensino fundamental, ensino médio. Então, esteja com a gente. A outra coisa que eu queria falar para vocês acompanharem os nossos vídeos no YouTube. Falta pouco para a gente chegar no 1000. E a gente quer muito chegar a 1000 inscritos. É muito importante para nós. Então esteja com a gente participando, compartilhe com os seus amigos, né? Pede para se inscrever, é importante para a gente. E vocês sabem que é tudo de bom, né? Então tá, eu tô encerrando aqui para falar para vocês que vou dar licença aqui para a Lourdes entrar e daqui a pouquinho chamar a Ana Paula, que trabalha aqui na clínica, que vem nos falar um pouco, né, dessas conexões neurais. Ai, vai ser muito bom, tá certo? Então, vou deixar vocês e a Lourdes vai entrar, tá? Um beijo para todo mundo. Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Feliz por estar aqui. Como a Andrea falou, semana que vem tem o nosso webinário. E falou também sobre o curso de adaptações curriculares, mas eu quero que vocês se lembrem. O nosso curso do método Dias Pressotti para os pais está lá. Gente, tem mães que iniciaram o curso e está trabalhando com seu filho, e o seu filho já iniciou o processo da linguagem, da fala. Não da comunicação, mas da linguagem. Só dele estar emitindo alguns sons, isso ajuda muito. O nosso curso ele foi feito com muito carinho, tá muito legal. Quem quiser depois fazer o curso clínico, né? Então, primeiro a gente vai começar com esse curso para pais. Mas se você tem interesse em trabalhar, né, com o nosso método, você pode ir para o nosso curso, fazer esse curso como primeiro módulo, né? Porque você vai ter um aprofundamento maior quando passar essa pandemia. E sim, muita gente tem me procurado, Lutz, mas eu quero fazer o curso clínico. Não se preocupe, você pode fazer esse curso e logo depois nós vamos montar essa turma que já fez essa primeira unidade lá com o curso de pais. Mas olha, tá um curso muito legal, a gente fala sobre o método, dos 12 passos do método, ensina como deve ser feito a prática, né, com o método. Falamos também da parte de autonomia, né, e autocuidado, essa parte de desenvolvimento com essa grande confusão que todo mundo estabelece, a importância de trabalhar as habilidades ocupacionais com o nosso menino. Então, e também tem uma outra parte falando sobre o processo, os 7 processos mentais para o processo de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo. Então, assim, muitos psicopedagogos, né, se aliam a outras práticas, que está muito voltado mais para a psicologia, e a gente, ao contrário, tem muito psicólogo vindo, tem pediatras fazendo curso, só gratidão, tem alguns médicos fazendo o nosso curso, então, assim, a gente tem muita gratidão por isso, preparamos um conteúdo bem legal, eu tenho certeza que você vai ficar perita em conseguir observar a criança dentro do contexto escolar, porque eu acho que esse conhecimento tem que ir sim. E a psicopedagogia, ela ocupa um lugar de destaque no processo de aprendizagem da pessoa com autismo. Então é reafirmando isso, reafirmando esse lugar do psicopedagogo, do pedagogo, a importância de nós nos informarmos, né, sobre o desenvolvimento da pessoa com autismo e principalmente saber como ensinar. Esse é o segredo. E a linguagem, a comunicação, ela exige determinados conhecimentos que nem sempre o pedagogo ou o psicopedagogo
estão aptos, né? Ali a gente, através dos nossos estudos, através desse aprofundamento, nós trazemos isso para você com o método Dias Fresotti. E, assim, agradecer também aos vários elogios, a uma quantidade imensa de depoimento, né, das pessoas que estão fazendo. Muita gratidão. Tem psicólogo fazendo, tem pediatra fazendo, tem dermatologista fazendo, tem muitas pessoas assim que têm uma gama de conhecimento muito bom e que estão com a gente nesse curso. Então eu quero te convidar a fazer parte dessa primeira turma, tá certo? Então a gente vai chamar agora a Ana Paula Nascimento. A Ana Paula vai contar e dar o depoimento dela. Quantas vezes a Ana Paula fez o nosso curso? Gente, é com muito que eu falo do pessoal da nossa equipe, porque realmente são pessoas assim escolhidas a dedo, um pessoal realmente interessado no processo de aprendizagem. Ana Paula do Nascimento, feliz por você estar aqui com a gente. Primeiro quero dizer da minha gratidão de ter você na nossa equipe. Eu falo que você é a nossa reticência, a nossa continuação. E eu e a Andréia já estamos passando para vocês tudo que a gente sabe, porque a vida segue e com certeza vocês vêm com um novo olhar e vêm para contribuir muito. Você vem com a neurociência, né? Falei, Ana Paula, não entendo muito de neurociência. A minha expertise, ela está muito de conviver com a pessoa dentro do autismo, dentro do contexto escolar, de acompanhar esse contexto familiar. Então, assim, eu reconheço, como é que se diz, todos os conhecimentos e digo para as nossas crianças, quanto mais nós aprendermos, mais teremos condições de alcançá-las. Então, assim, é com muito carinho, viu, Ana, que a gente te recebe aqui no nosso cantinho. E eu queria que você falasse um pouquinho de você. Gente, olha, primeiramente é um prazer enorme estar aqui. É um prazer enorme meu fazer parte dessa equipe espetacular, com quem eu aprendo a cada dia, né? Cada atendimento é uma nova descoberta, né? Eu faço parte da equipe Aprender já tem uns 5 anos, né? E eu sou muito grata à acolhida que eu recebi pela Lourdes e pela Andréia, por toda a equipe. É uma equipe realmente completa e de profissionais de muita excelência. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre o cérebro, né, gente? A neurociência, ela está aí a cada dia nos ajudando, descobrindo. Então, tudo que a gente tem para falar, daqui a 3 semanas já pode estar defasado, porque cada dia tem descobertas novas, né? Eu estava até conversando há um tempo atrás com a Lourdes, e eu falei, poxa vida, quando eu fiz a minha pós-graduação em neuroaprendizagem, a neurogênese era algo que não se cogitava, neurônio morto era neurônio morto. Agora, já se fala em neurogênese, né? Que é o renascimento de neurônios depois que a gente nasce, né? Porque nós nascemos com um número específico de neurônios, né? E ao longo da nossa vida, eles vão morrendo, né? Ou se desconectando. Por quê? Porque a gente se especializa. E no que a gente se especializa, novas conexões são feitas, que é o que a gente chama das adaptações cerebrais, que é a neuroplasticidade. Então, quando esses neurônios, né, eles se desconectam, é quando acontece a poda neural. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá dentro do cérebro autista, porque o que acontece? A poda neural, ela é algo que acontece com todo ser humano, independente da condição neurológica dele. Independente de transtorno, independente de neurotipicidade, a poda neural acontece. Estava lendo um artigo, ao me preparar aqui para a live, que dizia que o cérebro de uma criança, ele funciona 2 vezes mais que o cérebro de um adulto. E o cérebro de uma criança autista tem 2 vezes mais sinapses
do que o cérebro de uma criança neurotípica. Então, agora a gente fica pensando no quanto que o cérebro dessa criança autista recebe de estímulo elétrico, porque as sinapses, elas são elétricas, são choques, Sim, funcionam como sim. choques. E é por isso que muitas crianças autistas se encontram em quadro de epilepsia, de convulsão, porque são inúmeros, né? São inúmeras as sinapses. Bom, as podas neurais, elas acontecem ao longo da nossa vida, com marcos aos 3 anos e ao longo da adolescência. Há aqueles que definem esses marcos, há os estudiosos que definem, que dizem que os marcos, um acontece aos 3, o outro acontece aos 7, outro aos 14 e o último aos 21 anos de idade. E há aqueles que digam também que elas vão acontecendo ao longo da vida, com marco aos 3 anos e o final aos 21 anos de idade. Ana Ou seja, Paula, quem posso te pode interromper um falar? pouquinho? Por favor, Só, Mônica. só para complementar, assim, no sentido de fazer uma pergunta. O que que acontece que eu vivencio muito, né? As crianças vêm do seu neurologista, do seu psiquiatra, e essa mãe está preocupada com essa poda neuronal. Não, eu tenho que prepará-lo para a próxima poda. Você acha que há essa necessidade? Quer dizer, que a sensação que se tem é que essa mãe vem com a certeza de que se vai perder mais coisas, que ela está preocupada com a próxima poda, porque na próxima poda ele vai perder habilidades já adquiridas. E tem essa fala do próprio médico dizendo assim: olha, nós temos que correr contra o tempo, porque 7 anos vai ter a nova poda e essa mãe fica num estado assim, gente, de muita preocupação. Quer dizer, ele já perdeu na primeira poda, vai perder na segunda poda. Como é que você fala um pouquinho sobre isso? Claro, certamente. O que que acontece? A poda neural, pela qual toda criança, todo adolescente passa, quando ela acontece, novas conexões são feitas, tá? Uhum. E é justamente nesse processo das novas conexões que a criança com autismo ela se perde um pouco. Existe uma falha quando os neurônios vão se reconectar. Então, o que que acontece? Quando a gente tem as questões dos estímulos, os estímulos terapêuticos mesmo, tá? Uhum. Intervenção terapêutica, psicopedagógica, não existe pílula santa, tá? Milagrosa. É intervenção por meio da repetição. Através dessas repetições, você pode sim amenizar os efeitos que essa poda neurológica, essa poda neural pode causar em termos de perda para essas crianças. Porque você vai treinar o cérebro. A Uhum. poda neural, ela é, na realidade, um descarte dos neurônios que não estão sendo usados. É isso que a poda neural é. A grosso modo, é isso. Os neurônios não estão sendo usados e eles vão sendo descartados. A partir do momento que nós damos função, que nós ensinamos a criança a pensar, a dar função, né, para o que ela vê, para o que ela sente de estímulo sensorial, porque a aprendizagem está ligada a estímulo sensorial, não tem como desvincular Não, um do outro. isso é. Através do estímulo sensorial, você treina aquele neurônio para que as sinapses aconteçam e a poda neural aconteça de forma que a criança não tenha perdas, ou não Sim. sofra com tais perdas, ou que quando os estímulos chegarem, ele recobra. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a criança que morou nos Estados Unidos aos 7 anos de idade. Uhum. Ela chegou lá, ela aprendeu a falar inglês rapidinho. Voltou para o Brasil e ficou o resto da vida aqui. Nunca mais teve contato com a língua. Se aos 25 ela voltar para os Estados Unidos, rapidinho ela retoma aquele conhecimento que estava na memória, estava no hipocampo dela, está lá. É o que acontece com os estímulos quando há poda neural na criança com E, autismo. e essas podas neurais, as pessoas têm que entender que são processos necessários e que todos nós passamos por ele. Então, Nós não tira-se. temos como evitá-lo.
Sim, para você falar, você balbuciou. Se você ficar só no balbucio, a fala não vem. É uma poda necessária para as novas ramificações e para as novas conexões, né? Exato. É necessário. A Ana Cristina, ela disse assim, a gente acabou de falar, mas eu vou repetir, né? Quais as consequências das podas neurais? Então, você pode falar um pouquinho? É igual a gente acabou de colocar, elas são necessárias, né? É. Nós não temos como evitar a poda neural, tá? Isso não existe. Porque poda neural está relacionada à aprendizagem, está relacionada à evolução, ao desenvolvimento. O nosso cérebro ele se desenvolve constantemente. Ah, então quer dizer, bom, então você falou para mim que o último marco da poda neural é aos 21 anos de idade. A partir daí não se aprende mais, não foi isso que eu disse. Não é isso. É uma questão de formação neurológica. É uma Uhum, questão de formação mesmo da estrutura do cérebro. E as podas, elas estão ali. A poda, ela permite a neuroplasticidade. A gente se especializa. Com uhum. a poda, a neuroplasticidade. Então, como é que a gente pode amenizar o efeito de uma poda na criança com autismo? Com intervenção. Essa é a resposta que você vai ouvir de qualquer, inclusive dos neuropediatras, né? Que focam em intervenção. Porque é lógico que a gente tem aqueles também que gostam de um fármacozinho, né? Mas o fármaco, até onde eu estudei, ele não impede a poda, isso não existe, e nem ameniza os efeitos da poda. Não tem como, porque é treino. Uhum. É treino, e eu gosto muito. Tem uma fala de um neurologista que eu não me recordo o nome dele agora, que ele deu um exemplo que eu sempre gosto de transmitir esse exemplo. Principalmente quando a gente fala do transtorno do espectro autista. Ele fala: imagina um grande campo, onde a grama está crescendo. Se você faz vários caminhos nesse campo, talvez você tenha até a possibilidade de um sinal de que ali existe um caminho. Mas se todo dia você fizer o mesmo caminho, toda aquela grama pode até morrer e você vai se solidificar um caminho que pode passar algum tempo, você retorna lá, aquele caminho ainda está lá. Ou seja, para fazer esse caminho precisou se passar nesse mesmo lugar várias vezes, né? Então, quando a gente fala de treino, nós falamos de repetição, nós falamos em colocar a criança numa mesma situação para que ela possa, né, Ana Paula, solidificar. Se isso está Exatamente. cristalizado, se isso está organizado, não vai haver perdas com essa poda neural. Então, a criança, Exato. isso, ela vai fazer novas conexões, mas aquelas que já foram feitas, não há com que se preocupar, né? Então tem pais que têm essa preocupação muito grande, né? E aí a gente vai ver que se esse caminhozinho tiver lá cristalizado, essa criança ela não vai perder fala, ela não vai perder movimentos motores por causa disso. Não há um processo tão regressivo. E é igual a Ana Paula colocou. Se há essa intervenção eficaz, né, bem direcionada, o processo é aprendizagem. Mas, Ana, eu queria te fazer umas perguntas. Vou te colocar na berlinda, Eu, pode vou- ser? eu só quero fazer uma observação aí no Não que você faça. falou com relação. Porque quando esse processo ele é cristalizado, além dele não se perder, a gente vai usá-lo para fazer novas conexões. Sim, sim, com certeza. Entendeu? Ele vai ser a ponte entre novos processos, entre novas conexões, novas sinapses. Então, realmente, o cérebro, quando ele cristaliza aquela informação, é porque ele está pronto para usar aquela informação para o próximo passo, para o desenvolvimento. E aí, por que ensinar generalizando, né, Ana Paula? E por que a Exato. importância da generalização dentro do transtorno do espectro autista? Não se fazer esse trabalho dentro de caixinhas, porque se ele só consegue obedecer se vê aquela caixinha, gente, e é isso que a gente coloca muito no método de expressótica, que a gente precisa expandir.
trazer aquela habilidade e vivenciá-la em várias situações. Sem Isso é cristalizar. Mas eu queria perguntar para você assim, como a neurociência tem contribuído para a leitura neurológica da pessoa com autismo, Ana? Olha, então, os estudos não param. A gente tem visto estudos, por exemplo, eu vi um estudo, esse das sinapses mesmo, esse estudo que comprovou que o cérebro autista ele tem 2 vezes mais sinapses do que um cérebro neurotípico, foi um estudo que saiu agora em 2014. Em 2017 foi feito novos estudos mostrando a diferença entre o autismo, entre a criança, menina e o menino. Então, a neurociência ela está em busca sempre de ajudar a criança a nível neurológico com TEA. A criança com TEA a nível neurológico, né? E nesse sentido, as pesquisas são as mais variadas, né? Existem as pesquisas voltadas justamente para as questões elétricas mesmo do cérebro, né? Das sinapses, voltadas para as questões alimentares, as questões ambientais, como essas questões ambientais interferem na formação neurológica na criança já no ventre materno, porque o que acontece? O autismo, ele não é um transtorno que você desenvolve, não, você nasce com ele, né? A criança, ela nasce autista, ela não fica autista, não, né? Tá lá, é um transtorno neurológico. Então, a neurociência hoje, ela está em busca dessas pesquisas. Como é que hoje, em termos ambientais, nós podemos melhorar as condições, né, da mãe numa gestação, por exemplo, né, com termos ambientais, até em questões alimentares. Então, é uma gama de assuntos voltados dentro da neurociência para interferir nessas questões neurológicas, dando qualidade de vida a essas crianças. A gente fala de causas multifatoriais, né? Então, Exato. falando disso, eu queria perguntar para você, nós podemos falar sobre autismos? Podemos. Podemos, principalmente porque existe a questão genética. Hoje em dia não se tem uma causa fixa, né? Por quê? O que causou o autismo em determinada criança? Mas a gente sabe que existe, às vezes, muitas vezes, existe um fator genético que contribui para aquilo ali, né? Hum? Não é à toa que nós vemos muito diagnósticos de pais que viram o diagnóstico deles no diagnóstico do filho. Porque hoje a gente tem muito mais acesso a essas informações do que tinha em 1980, quando nós éramos crianças, né? 1975, as informações elas não eram tão palpáveis, tangíveis como elas são hoje. Então, com com essas descobertas, nós podemos falar em autismos, porque nós temos causas variadas, nós temos causas ambientais, nós temos causas genéticas, nós temos causas morfológicas. Então, isso tudo contribui para esse conceito. Eu estava estudando recentemente um vídeo que falou sobre a diferença, por exemplo, entre o autismo essencial e o autismo complexo. O autismo essencial é o autismo puro. É o autismo que vem ele ali, ó, purinho. Sem uma E o causa autismo genética, sem um essencial, exame que detecte, né? sem uma causa, sem uma. Ele vem puro, ele não vem como uma comorbidade. O autismo complexo, ele geralmente vem como uma comorbidade de uma outra síndrome, que é onde entra o conceito dos autismos sindrômicos. Sim, e nós temos aqui na clínica crianças com síndrome de Down e que traz muitas características do transtorno do espectro autista. Criança com Sim, X frágil, né, com a síndrome do X frágil, com muitas características do transtorno do espectro autista. E a gente tem criança com microcefalia que traz muitos sintomas do transtorno do espectro autista. sim, A Lorna Wing, como você disse, né, em 1970, ela faz o contínuo autista, que eu acho que ainda é muito válido, hoje quase não se fala disso,
como você fala, a neurociência veio, esclareceu muito, mas a Lorna, naquele momento, ela já dizia: quanto maior a severidade a nível de deficiência intelectual, mais sintomas do quadro, né, do transtorno do espectro autista a pessoa vai trazer. Então, é algo Sim. que a gente precisa pesquisar. A gente vê que tem uma pessoa que tem uma causa primária, que seria uma outra, uma causa genética, uma síndrome, e essa síndrome traz características do transtorno do espectro autista. Eu acho que quando você fala autismo puro, esse autismo multifatorial, que se vai ao médico, se faz vários exames e não se consegue detectar qual é a origem, não é isso? É, exatamente. Sabe por quê? Porque hoje em dia, o autismo, hoje em dia você não consegue, o autismo puro, tá, gente? Não consegue diagnosticar com exames. Apesar de que uma das contribuições que a neurociência, né, e a tecnologia nos deu é a questão realmente da descoberta, por exemplo, da diferença entre o cérebro autista e o cérebro neurotípico. Existem diferenças morfológicas, Uhum. é, fisiológicas entre o cérebro neurotípico e o cérebro atípico, e o cérebro com TEA. Mas isso é novo. Isso aí é novo mesmo, porque antigamente nem essas imagens a gente conseguia fazer para detectar o autismo. E como também essas características estão relacionadas também com outros transtornos e outras síndromes, finda-se precisando de outros profissionais multidisciplinares para poder ajudar nesse diagnóstico. Por quê? Porque senão você dá um diagnóstico errado, né? Sim, e a Você busca fala que genética, é TEA e não é, né? A e gente, não é. a gente fala Ou da você descarta importância, quando é. a importância do geneticista nesse momento, né, de fazer essa busca genética. Você está falando aí de existem protocolos a serem cumpridos que nem sempre é Sim, compreendido por esse pai. Né? Às vezes você está exato. ali, tem uma criança que tem uma síndrome, né, como pano de fundo, tem todas aquelas características do transtorno do espectro autista, e no Brasil não se faz uma investigação mais aprofundada. Então, assim, o que eu vejo quando a gente fala de autismos, tem o autismo regressivo, que Sim, eles dizem assim: ah, não tem autismo regressivo, como a Ana Paula está colocando, toda criança nasce com autismo. Só que essas características são tão sutis que esses pais não são capazes de perceber no primeiro momento que aquelas características estão ali. Quando aquela criança passa pela poda, aí as características ficam mais evidentes. Né? Então, evidente, exato. isso são estudos que ainda não, que também são, quando a gente fala de preditor de autismo, aquelas pesquisas que acompanham as crianças a um longo prazo, nós temos poucas, né? São poucas, não são tantas assim para a gente estar falando muito e adentrando muito nesse assunto. Mas eu também concordo com você. Eu acredito que daqui a pouco nós vamos estar falando do autismo genético, né? O autismo de causa multifatorial que não se consegue detectar, do autismo Sim. regressivo por algo que aconteceu e ninguém consegue dizer. Eu acho sim que nós vamos estar falando disso e isso vai facilitar no processo interventivo dessa criança. Eu queria. Uma das coisas assim, que eu entendo um pouco, assim, que eu percebo quando eu vejo Aham, essa questão do autismo regressivo, é exatamente na poda. Os entendi. pais percebem o autismo no primeiro marco da poda, ali entre o primeiro e o terceiro ano de vida. Até um ano ele dava tchau, até um ano ele balbuciava, até um ano ele fazia assim com o dedinho, apontava, e aí de repente parou. O que aconteceu? A poda. A Foi bem o poda, que você falou. a E poda aí chega. vem o autismo regressivo. A questão do autismo regressivo, ela chama muita atenção, mais ainda para a necessidade da intervenção terapêutica. Sim, sim. Ela, a intervenção terapêutica, ela é constante para quem tem essa característica. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Porque quanto mais você fizer a intervenção, menos se volta ou E menos.
mais se menos se cristaliza, sofre. né? Essa criança sofre menos, porque as ramificações são acontecidas. E o processo de estimulação, ele não só acontece a nível psicológico, mas ele também precisa acontecer a nível pedagógico do processo de aprendizagem, né? Teve uma pessoa que entrou em contato conosco e falou assim: Nossa, vocês são exageradas, deixa a criança viver e tal. Mas o que se aconselha a nível de literatura, literatura séria, é que a intervenção comece o mais cedo possível. Então, a nível de preditor do transtorno do espectro autista, diz intervenção precoce o mais cedo possível. E essa intervenção precoce, ela tem que abranger o brincar, mas ela tem que também chegar no processo das aprendizagens. Então, o que a gente tem consultado nos livros a partir de 3 anos, começa ali o processo da escrita, começa o processo de organização dessa criança, porque senão esses comportamentos inadequados vão se ramificando, vão se internalizando e fica muito mais complexo e mais sofrido para essa criança, para uma organização. Então, assim, há livros falando de métodos de aprendizagem da pessoa com autismo, dizendo que aos 3 anos deve-se iniciar a intervenção psicopedagógica dessa criança. Mas, Ana, deixa eu perguntar mais coisa, né? Senão a gente vai ficar falando aqui do nosso método, que dá certo. Ana, gente, a Ana fez 3 vezes o nosso método, é uma linda, sabe tudo do nosso método. Isso é fantástico. E além de E saber tudo, faço ainda, quantas vezes forem necessárias. Toda vez ainda, que ainda der. contribui com muito conhecimento, nos ensinando sempre. Nós poderíamos afirmar que o cérebro é o órgão da aprendizagem humana? Então, é Então. interessante essa sua pergunta. Ele é o órgão que processa. O Hum. nosso corpo todo aprende. O nosso corpo todo aprende. Nós somos seres essencialmente sensoriais. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Nós somos seres essencialmente sensoriais. O tato, paladar, visão, audição, proprioceptividade, vestibular, através desses movimentos, do que acontece ao meu redor, eu estou captando, meu cérebro está captando e está mandando informação para o meu corpo. É uma máquina, é uma máquina que tem a engrenagem rodando de forma perfeita. Então, por exemplo, uma vez eu estava numa aula e uma professora falou assim: quantos passos são levados para a gente receber um estímulo sensorial e executar? São 7 passos e a gente nem percebe. A gente recebe o estímulo, percebe, manda para o cérebro processa, busca informações a respeito daquele estímulo. É um cheiro. Eu conheço esse cheiro? Que cheiro é esse? É um cheiro que está me trazendo, está me deixando em situação de perigo? Então, isso tudo é feito a nível neurológico. É um cheiro, é cheiro de queimado. Aí você começa a mexer no corpo. Aí vai para o motor. O que será que tem panela no fogo? É a cortina pegando fogo? O que é? Aí você se levanta. Quando você vê o que aconteceu, é que você vai tomar uma decisão de desligar o fogo, botar água na panela, apagar a cortina, chamar bombeiro. Esse passo a passo levam 7, são 7 passos até você executar. Mas é tão automático que a gente não percebe. O cérebro, ele processou e deu comando para o corpo. Foi isso que ele fez. E ele processa toda a aprendizagem. É ele quem processa. E para essa Mas ele é motor. Ele é motor. Eu gosto muito de falar disso, porque no Brasil se há um preconceito muito grande entre essa questão motora, que a pessoa com autismo ela traz muitos déficits, né, no motor. E aí eu acredito que o grande bloqueio está nesse motor, está nessa questão da percepção também, porque para você captar um processo de aprendizagem para ir para esse cérebro, você precisa visualizá-lo, você precisa dar significado para ele. Senão, esse cérebro fica desorganizado, cheio de informações, mas informações o quê?
Sou. desconectadas, soltas. O Baron Cohen fala muito sobre isso, né? Nós temos vários compartimentos, você vai me corrigindo aí se eu estiver errada. Mas a grande questão é a área da linguagem, a área motora. Na criança, dentro do transtorno do espectro autista, você pode visualizar a nível clínico de exame e está tudo no lugar. Mas na hora que isso vai funcionar, ele tem que funcionar como um processo conjunto. E aí é que está o grande problema e a grande dificuldade das crianças. A questão da organização, nós precisamos trazer a criança para uma organização quando a gente, por exemplo, quando a gente traz uma criança que ela é muito desorganizada a nível sensorial, aquela organização a qual ela vai ser proporcionada vai trazer uma organização para ela a nível neurológico. Porque o nosso corpo, ele se comunica a nível interno. Você Sim, sente dor, mas quem processa a sua dor é seu cérebro, sim. E é entendeu? verdade. Aham. O seu dedo, você bota o dedo no fogo, quem sente a dor é o dedo, mas quem está processando é o cérebro. E dizendo aonde aquela dor está e de que forma, né, qual a intensidade, você vai fazendo essa leitura porque o seu cérebro te manda essa leitura. Mas para isso, o seu Sim. neurônio motor, ele tem que estar o quê? Levando essa Organizado, informação estruturado. organizado, e esse neurônio motor ele vai levar, e de repente na criança dentro do transtorno do espectro autista, que é isso que fala de disfunção sensorial, ele faz várias viagens, mas não consegue levar aquela informação naquele momento. Ana, tem uma pergunta aqui de uma mãe, eu tô falando mãe, gente, Ana Cristina, me perdoa. Não sei. Ela falou assim: seria interessante então fazer uma movimentação cerebral e neurológica com. Aí, Ana, não. Você não terminou a sua pergunta. Eu não consegui entender. Você conseguiu, Ana? Você que é mais da área? Seria Eu não sei se interessante. na realidade ela está dando uma sugestão ou se é uma pergunta de fato, Ou se é uma né? pergunta. Porque o que fala de novo para mim, seria Ela assim, interessante quanto fazer mais uma. cedo. Ah, não, desculpa, já é outra aqui. Seria interessante, então, fazer a movimentação cerebral e neurológica com. Só que aí ela não termina. Gente, Ela falou o que quê? legal. Tem gente até do CEF, do Recanto das Emas aqui. Tantas lives. Sejam todos muito Movimenta para bem-vindos. mim. Tantas lives da Secretaria de Educação e a gente aqui. Obrigada, viu, gente, aí do CEF, do Olha, Recanto das Emas, que está aqui com a gente. Posso te cutucar mais, Ana? pode. Ó, Ana, se for uma pergunta, termina para a gente poder tentar responder. Mas o que que acontece? Se não for uma pergunta, se for só uma sugestão, se for só uma observação que você fez, com a criança o quanto mais cedo, tá aqui. Já li aqui. Isso mesmo. Sim, essa movimentação é justamente as intervenções que a gente faz, é das intervenções que a gente está falando. Porque quando a gente intervém, quando a gente traz o contato de olhar, quando a gente traz a função, aquilo que está solto na cabecinha da criança, nós estamos fazendo essa movimentação cerebral. A gente está fazendo com que as sinapses aconteçam de forma estruturada. Porque uma das razões pelas quais o cérebro autista tem tantas sinapses é porque acontece de forma desestruturada, sem estar organizado. Sim, tá Aí organizado. vai aquele monte de sinapse, aquele mando de estímulo eletrônico, elétrico dentro do cérebro, né? Sim, e a gente fala de uma forma geral, qual é a maior dificuldade da pessoa com autismo? É de organizar seu próprio comportamento. A nível motor, a nível de impulsividade, que é igual a Ana falou comigo, a nível de função executiva, porque se essa criança não pratica a nível motor essa própria função executiva, que é o planejamento ou planeamento de um comportamento motor, fica muito difícil para que esse cérebro se organize. Nós somos movimento nesse sentido também. Um movimento coordenado, organizado, no sentido estático, né? E aí eu acho que entra a importância do terapeuta ocupacional, como a Cíntia está aqui também com a gente. Obrigada, viu, Cíntia? E está dizendo que quanto mais cedo, melhores os resultados dessa intervenção, mas não só uma intervenção psicológica de sentar e ficar. Não, é uma intervenção que fornece, como é que se diz? O treinamento de habilidades corporais também, do próprio movimento, de especialização desse próprio movimento.
Concorda Sem comigo, dúvida. Ana? E para a gente que é das Sem dúvida. aprendizagens acadêmicas, a gente sabe a importância desse planeamento motor. Mas eu quero dizer assim, então com esse cérebro, essa quantidade de sinapse, e como que se dá a aprendizagem, Ana? Como? Pois é, bom, dentro daquela resposta que eu dei sobre os 7 passos Aham. de um estímulo, né? Da hora que você sente o estímulo até a hora da execução, aquilo ali é aprendizagem. Esses 7 passos da forma como você recebe a informação a nível sensorial, o cérebro processa, ele trabalha e você executa aquilo ali já se deu a aprendizagem. A aprendizagem no cérebro autista, ela muitas vezes, a maioria das vezes é por repetição. Você vai ensinar várias vezes que cadeira é cadeira. Várias Sim, vezes. Cadeira é cadeira. E você vai dar vários tipos de cadeira, porque senão a cadeira é uma cadeira só. É só um tipo. Eu mesma já apanhei porque eu mostrei uma uva verde e o menino só sabia o que era uma uva roxa. Então, quando a gente lida com a questão da aprendizagem, a gente tem que entender que, em primeiro, independente de neurotipicidade, gente, muitos cérebros têm formas diferentes de aprender. uhum, Existe o cérebro que vai mais para o concreto, existe o cérebro que vai mais para o teórico, que gosta da leitura, aquela leitura ele já consegue fazer aquela imagem e naquilo ali ele já absorve. Já tem o cérebro que precisa pegar quantos palitinhos eu tenho até formar uma dezena, e aí ele precisa estar com os 10 palitinhos na mão e saber que aquilo ali tem uma dezena. Precisa usar os dedos, precisa usar o seu corpo. A aprendizagem, inclusive nas crianças com TEA, ela se dá através do corpo inteiro. É assim que se dá a aprendizagem sim, através do sensorial, do processamento neurológico e para a execução do que ela está aprendendo. Para muitas crianças, a gente usa um modelo. Eu tenho crianças mesmo que quando vê um sim. estímulo, por exemplo, pela primeira vez ela fica apavorada, chora porque não sabe do que se trata. Quando eu mostro o modelo, ela se acalma, já entendeu do que se trata, e ela mesma faz, aprendeu. E ela vai se organizando, né? Vai Assim, se organizar. a Marta tá aqui com a gente. Um abraço. A Marta tá aqui, tá nos prestigiando. Olha Morro que de linda. saudade, Eu mãe. também tô Tô morrendo de morrendo de saudade. saudade. A Marta vivenciou isso com nós duas, né? Com a É, Andréia, com o Robert, com a Roberta Fono. Como é importante quando a mãe insiste, persiste. Eu falo para Marta que ela vive um milagre. Sim, ela vive um milagre, mas a Marta vive esse milagre porque ela ofereceu condições para que esse milagre aconteça. Então, as nossas crianças, a gente precisa entender como esse cérebro dessa criança funciona, porque tem um funcionamento diferente do nosso, isso é real. A gente precisa entender que ela precisa de um movimento corporal, e isso a gente está tendo dificuldade até mesmo dentro do desenvolvimento típico, mas mais que isso, essa criança tem uma outra forma de apreender esse mundo. E aí, quando você diz assim, eu sou sinestésico. Eu sou auditivo. Eu sou visual. Cada um tem a sua forma de aprender. Mas os nossos meninos é muito específico a forma deles aprenderem. E isso a gente vê muito no geral, no sentido de existem alguns conceitos que são captados dentro do ambiente que a criança, dentro do desenvolvimento típico, desenvolve naturalmente. E é isso que o método de Espresotti bate muito, que essa criança precisa vivenciar no concreto para que ela possa internalizar, como a Ana Paula falou. Eu aprendo com tato, eu aprendo com sentido. As outras crianças, as crianças aprendem quantidade antes de números, nossos meninos aprendem número e têm uma dificuldade enorme para internalizar a quantidade, para fazer comparações. Então, assim, é aí onde a gente fica persistindo e fica trazendo e fica batendo. Quando eu digo assim, para mim, eu ensinaria todas as pessoas que estão dentro da psicopedagogia a trabalhar com o método de Espresotti, porque a gente tem excelentes resultados, porque a gente
pensa nesse funcionamento neurológico, a gente pensa nesse funcionamento de mente, que aí vem a literalidade, aí vem a teoria da Sim. mente, a gente pensa nesse movimento motor que é necessário para o processo de aprendizagem. Mas eu Sem anotei dúvidas. mais perguntinha aqui, Ana. Como é que o Vamos lá. cérebro se organiza em termos neurofuncionais para produzir qualquer tipo de aprendizagem? Bom, então, cada estímulo que a criança recebe pode ser neuroinflamatório, digamos assim, trazer uma irritabilidade. Vamos mudar a Aham. palavra, não é neuroinflamatório não, mas é neuroirritável. O cérebro da criança, por exemplo, quando ela recebe um estímulo, excesso de estímulo visual, aquilo ali traz um desconforto tão grande para ela que ela não Uhum. consegue processar o que está ao seu redor. É uma questão ambiental. Um shopping, por exemplo. Gente, o estímulo que tem dentro de um shopping é uma coisa assim que a gente se desorganiza. A criança que ela tem uma hipersensibilidade a nível auditivo, a nível visual, a nível proprioceptivo, o cérebro dela se desorganiza. Então, nós precisamos compreender como organizar essa criança a nível neurológico para trabalhar a neurofuncionalidade nela, para que ela se torne neurofuncional. Não adianta eu querer exigir o aprendizado de uma criança se ela não está dando conta do próprio corpo dela. Ela Verdade. não consegue, o próprio corpo ela não consegue administrar. Como é que ela vai entender que eu estou falando que isso aqui é uma garrafa? Isso aqui é uma garrafa. Garrafa. Ela não vai, porque ela não está dando conta dela. A gente precisa organizar. Então, Sim. nesse sentido, eu acredito que é nesse sentido que a gente organiza o cérebro da criança para trazer uma funcionalidade, uma função para tudo que está ao seu redor. Porque se ela não se percebe, tudo vira pedra de tropeço para ela. Não tem função, não tem para quê. Não tem para que ela aprender para que serve. Aliás, elas às vezes, dependendo da desorganização neurológica e sensorial da criança, ela nem enxerga o que está na frente. Quantas vezes, né, Lourdes, a gente, e a Andréia também que está aí, e Cíntia também que está aí, a gente vê as criancinhas chegam para a gente e elas não percebem que tem um brinquedo na frente delas, saem pisando nos Verdade. brinquedos, não é? Atropelando tudo, né? Saem atropelando os brinquedos, saem atropelando. Outro dia mesmo eu estava atendendo um que ele só via janela. Ele não via mais nada na frente dele. Ele só queria a janela. Ele ia lá e puxava a rede da janela. Então é uma questão de organização sensorial e neurológica, porque as duas coisas estão juntas, a gente não separa. Apesar de cada um trabalhar dentro do seu quadrado, as funções elas se comunicam. Nós Sim. somos uma clínica multifuncional, como é que chama? Não, é multidisciplinar. Somos uma clínica multidisciplinar. Mas se eu não me comunicar com a Cíntia, com a Roberta, com o Bruno, o trabalho não funciona. Porque está cada um no seu quadrado? Não, porque tudo é uma engrenagem e precisa estar bem sintonizada para rodar. E é a partir daí que vem a organização neurológica para trazer uma funcionalidade para a criança. Verdade. Não sei se eu Ah, respondi sua pergunta ou se eu voei demais. não, adorei. Eu tenho duas perguntas para te fazer, mas eu queria fazer um comentário, porque a Lucy colocou assim: é muito bom ver tantas mães fazendo o método de Espresotti. E eu concordo muito sobre esse assunto. Quando nós fomos abrir, né, eu e a Andrea pensamos, mas a gente não vai ser só para o profissional? Não vamos trabalhar com essa mãe? Né? A Marta está aqui com a gente. É bom fazer o curso porque você some, né, Marta? Dá uma bronca nela, porque agora você sabe por quais Me caminhos abandonou. abandonou a Me gente. abandonou. Mas olha, é muito bom ver mães que podem observar outros profissionais e até o psicopedagogo e ver por onde esse caminho está indo. Porque através do método de Espresotti, ela consegue
consegue ver por quais caminhos essa criança tem que aprender. E essa aprendizagem é para a vida, não é só a nível de aprendizagem acadêmica ou conteúdo acadêmico. Nós trabalhamos com os pré-requisitos básicos das aprendizagens. Então, é muito isso, de localizar essa mãe para que ela consiga perceber o seu filho e ver aonde essa criança está. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Aliás, eu quero te fazer duas. Eu vou me adiantar, já está acabando, você acredita? Eu não, gente, eu fico angustiada. Tem 10 minutos só. Então, eu queria te perguntar, por que a diferença entre autismo, né, nos homens e o autismo nas mulheres? Mas eu quero te fazer, então, duas perguntas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as funções executivas, que é a base. Ou Tá. então, marcar com a gente para vir aqui só para falar disso. Bom, vamos lá. Vou até citar o Baron Cohen, né, que você citou aí anteriormente, justamente por causa dessa questão das caixinhas, né, que ele divide os cérebros, né, o cérebro. Aham. Existe sim diferença no autismo para o cérebro masculino, entre o cérebro masculino e o cérebro feminino. Gente, existe diferença no cérebro masculino e feminino típico, por que que não vai ter no TEA? Para uma das características do cérebro, da diferença, né, entre o cérebro Aham. masculino e feminino, é, por exemplo, a questão do corpo caloso. O que que é o corpo caloso? É ali a ligação entre os hemisférios, direito e esquerdo. Então, na mulher, o corpo caloso ele é maior, ele é mais largo. No homem é mais estreito. Aham. Então, por isso que muitas vezes a mulher consegue assimilar muitas informações ao mesmo tempo e o homem não. Então, só daí a gente já caracteriza as diferenças. Isso contribui para a questão da percepção até do autismo na mulher. Por quê? A mulher ela tem uma questão de empatia maior, o cérebro feminino tem uma questão de empatia maior do que o homem. Aí tem até uma discussão rolando aí já sobre a questão dos neurônios espelho. Então, mulher tem neurônio espelho mais ativo do que o homem, né? Mas isso ainda está em discussão, não tem nada definido. Então, e na criança com autismo que já tem uma questão de comprometimento nesses neurônios, a criança do sexo feminino, ela não apresenta tanta esse comprometimento. A menina, Hum. ela tem, por isso que às vezes até é difícil de diagnosticar o autismo na criança, porque ela tem um senso de comunicação melhor, uma interação melhor, uma interação social melhor, entendeu? Ela tem menos prejuízos cognitivos do que o menino. Em compensação, nas AVDs, as meninas aparecem com maiores prejuízos do que os meninos. Então, existem estudos mostrando isso. Existe diferença, sim, entre o cérebro com TEA, masculino e feminino. Existe diferença entre eles. E a Obrigada pela questão das resposta. funções. E as funções executivas? Gente, função executiva é algo que nós aprendemos e lidamos da hora que a gente nasce até a hora que a gente deita no caixão. Porque a vida gira em torno de função executiva. A função executiva, ela gira em torno do planejado, organizado, executar. E para tudo a gente precisa disso. Só que muitas coisas a gente faz no automático. Muitas coisas a gente já sabe fazer. Mas a função executiva, ela está lá para isso. Eu vi um estudo, inclusive, assim, mostrando que são poucos artigos envolvendo a importância da função executiva na criança com TEA. E é de extrema importância. Assim, um divisor de águas. Porque é como eu percebo crianças que chegam extremamente desorganizadas. Assim, a nível motor, agitado, sabe, querendo pegar em tudo. E quando você coloca uma atividade de função executiva que ela tem que se organizar, olhar e pensar, ela se organiza. E aí você consegue entrar com o pedagógico. Sim, o pedagógico necessita dessa organização primária, necessita desses pré-requisitos básicos para o processo de aprendizagem. Só que os nossos meninos, eles têm essa dificuldade
de Exato. organização. Eu gosto muito da palavra planeamento, né, que a gente rouba aí da educação física, da psicomotricidade, que é essa organização do próprio comportamento e da forma como ele é devolvido. Se a gente for pensar nos Sim. nossos meninos com comportamentos repetitivos, como que ele está estimulando o cérebro com aquele mesmo comportamento, com aquela mesma brincadeira. Né? Então a gente vê o pessoal, você acha que é um grito comum? Não é? É claro, ele fica horas gritando até aperfeiçoar aquele grito, até aperfeiçoar aquele som. Então, é esse corpo, né, a terapia ocupacional, a psicologia. Quer dizer, é uma equipe mesmo que precisa estar junta, que precisa ter essa criança como prioridade, deixar seus egos ali no cantinho, enquanto cada um faz o seu trabalho, procurando de uma forma harmônica atender essa criança, não é isso, Ana? Nosso tempo está se Isso. esgotando. Queria que você. Eu vou deixar. Gente, vou deixar a Andréia com vocês agora um pouquinho. Ana, gratidão, muito Eu obrigada. agradeço muito. Gratidão por te ter na clínica, por te ter aqui, né? Tê-la aqui conosco para a gente representa muito. Você sabe disso. Tá bom? Gente, muito obrigada. Olha a quantidade de gente hoje, Ana. Olha como você é honrada. Que coisa mais linda. Como diz a Andréia. Gente, vai lá no nosso canal, se inscreva, viu? A gente não precisa pedir por favor, não. Gente, muito obrigada também a todos, viu, pela participação. Oi, gente. Nossa, que aula, hein? Nossa, que aula. Eu não sei, olha, tem que voltar a Ana, tem que voltar a Samantha, Jaqueline. Gente, só assunto bom. Só gente boa. Né? Nossa, muita coisa. Aprendi muito hoje, viu, Ana? Parabéns, viu? Foi uma delícia a sua live. A gente nem viu o tempo passar. Muito bom mesmo. Gente, então é isso. Ai, adorei, né? A terça-feira, né? Muita gente participando. A gente fica muito feliz quando vocês participam, porque fica mais descontraída a live. Isso é muito bom, né? E desejar a vocês um restante de semana, uma ótima semana, e até na próxima quinta-feira, o webinário, tá certo? Às 19h30, a Lutz vai estar aqui com a gente falando sobre a importância da adaptação, tá certo? Então, fica aí tudo de bom para vocês e até mais. Tchau!